E aí nós temos aqui, muito obrigada, Aline Beckett. Tudo bem, eu falei não gosta muito de você, mas já vou chegar na Clarice e na Larissa para dizer se não gosta mesmo ou se é porque não foi atendido em alguns desejos. Escala 6x1, trabalharemos intensamente para aprovar PEC no Senado. E aí, todo esforço será em vão? Ou todo esforço, Clarice Oliveira, será útil? O que o governo pensa? De que maneira o governo está trabalhando e como é que aparecem as pequenas empresas no meio dessa medida aqui? Bem-vinda, Clarice. Bom dia para você, Elisa. Bom dia para a Larissa, que está lá em Brasília, para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Elisa, o governo conseguiu um resultado dessa votação até melhor do que estava esperando originalmente. A gente trouxe aqui, quando a gente adiantou a informação de que a transição seria reduzida, que o governo ia fechar um acordo para fazer uma transição menor, de aproximadamente 1 ano, a gente trouxe também o detalhe de que já havia a expectativa, uma apuração até reforçada pela Larissa, que estava cuidando desse assunto lá em Brasília também, de que já havia a expectativa de ampliar esse prazo de transição, eventualmente na votação na própria Câmara dos Deputados, para deixar alguma margem, conseguir trabalhar um pouco melhor o jogo lá no Senado Federal. Então, que o governo tinha encurtado, enxugado essa transição ao máximo que tinha conseguido, mas já sabendo que talvez tivesse que elevar um pouco o prazo para a adaptação das empresas. E o que a gente viu acontecer foi que no plenário, por meio de uma atuação ali bastante incisiva da base governista, por meio de uma série de acordos que tiveram respaldo muito forte da parte do presidente da Câmara, Hugo Motta, foi possível conter os movimentos para mexer nessa transição ainda na Câmara dos Deputados. Então o governo já chega, vai mandar essa proposta agora para o Senado, já com uma margem de manobra das negociações até um pouco mais folgada. O governo já conseguiu um quadro que lhe é satisfatório do ponto de vista eleitoral. Lembrando, o Palácio do Planalto trabalhou desde o início nessa proposta com o objetivo de ter um fruto nas urnas. O objetivo é, sim, ganhar a adesão do eleitor que se afastou do governo do presidente Lula. Então já se sai da Câmara dos Deputados com um cenário um pouco mais favorável do que o próprio governo projetava inicialmente. Quer dizer que a vida vai ser fácil lá no Senado? Não, porque a gente sabe muito bem que a resistência que ainda está consolidada entre o Palácio do Planalto e Davi Alcolumbre segue forte, o diálogo ainda está muito longe de ter melhorado a ponto de garantir que todo mundo sente na mesa e fale, olha, estamos todo mundo amigo aqui, vamos encontrar um modelo onde todo mundo fique contente. Mas o governo conta que vai haver sim aquele empenho dos senadores de putz, eu não vou poder botar minha digital aqui num assunto com uma direção tão forte contra o interesse do eleitor neste momento. Então, conta-se com isso e o governo tem uma outra cartinha na manga que está trabalhando já para tentar aliviar a resistência lá no Senado, que é outro assunto que a gente já adiantou aqui também lá atrás, que é esse movimento de tentar oferecer algum tipo de reparação, digamos assim, mas muito restrita ao micro, pequeno empresário, não por meio de desoneração, compensação, nada disso, mas por meio, por exemplo, de linhas de crédito, criar algum tipo de mecanismo que dê ao pequeno empresário, ao microempresário, a possibilidade de se adaptar com mais facilidade a essa nova realidade. Porque o governo não quer de jeito nenhum que isso se transforme que o fim da escala 6x1 se transforme em chamariz para mais desoneração, mais compensação, até para empresas que nem sequer faziam uso da escala 6x1 até agora. E virar um problema para quem ainda está pequeno, está tentando crescer e agora tem mais esse desafio da escala. Então talvez venha ali, principalmente o que tinham me falado, principalmente linhas de crédito. Porque aí é uma questão de dar acesso a financiamento para quem vai precisar fazer esse movimento sem que o governo simplesmente saia distribuindo dinheiro, até porque não está sobrando no cofre público. Mas antes de eu encerrar aqui minha colocação, Elisa, eu vou só fazer uma parte sobre o meu lidaço lá no Congresso Nacional ontem. Ok. É muito engraçado, né, a gente ver em grandes votações como essa, como a percepção de quem está de fora. E ontem eu tive o olhar de quem está de fora e é muito, muito jovem, porque a minha filha, por acaso, estava comentando com o nosso Daniel Pereira mais cedo, está numa excursão em Brasília com a escola. E teve a sorte tremenda de estar lá no plenário da Câmara dos Deputados, na visita escolar, durante a votação. No dia da votação.
durante essa confusão toda. E é muito curioso a gente olhar, primeiro, quanto esse tipo de atividade escolar é tão importante para a conscientização dos jovens. Ela que nem estava muito afim de ir para essa viagem, dizia, eu já morei em Brasília, o que eu vou fazer lá? E aí ela com 14 anos chegou lá, se divertiu, ficou encantada, falou, mãe, é uma bagunça, os deputados são tudo louco. E aí ela falou, a gente teve que entrevistar os deputados. E mãe, um monte de deputado louco. Falava que tinha parlamento. Não vou citar os parlamentares. Talvez seja prudente. Não dá para confiar na apuração de uma menina de 14 anos e das amigas dela de escola. Mas coisas do tipo, quando as crianças foram adesivadas com o adesivo do fim das 6x1 por parlamentares, teve outros que sentaram e começaram a fazer um discurso contra a Erika Hilton, uma coisa super transfóbica, e que as próprias crianças começaram a enquadrar o deputado. Por exemplo, virou e falou, porque o que vocês acham da Erika Hilton representar as mulheres? E as crianças falaram, mas por quê? Qual é o problema? Não, porque você acha certo uma mulher trans representar as mulheres? Aí a minha filha disse que ela e as amigas falaram, se ela votar direito, qual que é o problema? Mas você aceita que uma mulher trans defenda o banheiro comum para as mulheres trans e para as crianças, para trans e criança? Mas é a minha cabine e a cabine dela, cada um na sua cabine. As respostas eram assim, que ele falou, então eu vou dizer que eu me identifico como presidente da República. E aí chegou uma das meninas e falou, não, gente, vamos lá para o outro lado, vai, desencana aqui dessa conversa. E elas contando assim, o quanto elas ficaram impressionadas com aquela brigaiada dos parlamentares, que é um jogo político que a gente vê todos os dias, ou todos os dias em que tem sessão pesada lá no Congresso, que não é sempre, e como o jogo eleitoral é tão entranhado no que deveria ser uma discussão legislativa em interesse da população e com a administração adequada dos recursos públicos. E que a gente normaliza o olhar aqui diariamente, mas aí vai alguém que está fresco ali, recém-chegado na sociedade, uma pequena jovem de 14 anos, e fala assim, gente, o que é isso? Minha pequena jovem, o negócio é bem bagunçado mesmo.